Então vamos lá, mas vai ser rápido, não é demorado não vou ficar aqui uma hora falando sobre isso não. É rápido, né? Ontem vocês viram que eu fiz o post sobre o diagrama de ganhos e dores, né? Dentro de todo o processo de transformação, a gente trabalha uma série de etapas, né? A primeira etapa de um processo de transformação é a definição da visão de futuro. Eu preciso trazer uma visão de futuro para o projeto de transformação, né? Essa visão de futuro ela é composta por três questões que você precisa tratar. Você precisa definir os ganhos que você quer com essa transformação. Você precisa identificar as grandes dores do patrocinador. Você precisa do processo, né, que o patrocinador traz. Você precisa desenhar o escopo desse processo. Então são três coisas que a visão de futuro traz dentro da transformação, né? A gente vai tratar hoje nessa live, nessa pequena live, a gente vai tratar sobre o diagrama de ganhos e dores, tá? Vou fazer outras, principalmente o pessoal do Telegram, para tratar as outras questões. Mas o diagrama de ganhos e dores, que é esse primeiro momento que você precisa tratar a transformação, tá? No que consiste esse diagrama? Você vai perceber que ele tem três campos, né? Ganhos, dores, melhorias, tá? Esse primeiro momento é a primeira conversa que você tem com o patrocinador ou com o gestor da área, quem está te demandando esse trabalho, tá? A primeira conversa que você tem com ele. Você precisa definir quais são os ganhos desse projeto, dessa iniciativa de melhoria, tá? Mas isso é necessário? Se você não faz isso, você não sabe para onde ir, né? Todo o seu trabalho ele precisa ser direcionado para um lugar, né? Principalmente quando você for pensar melhoria. É melhoria para quê? Para aumentar a velocidade, para diminuir desperdício, para aumentar o lucro, para diminuir custo. O que você quer com essa iniciativa de transformação, né? O que você quer? Então você precisa definir isso. Então os ganhos, como que você vai definir com o cara? Você vai perguntar para ele o que ele pensa de ganho, né? O que ele quer atingir. Porque se houve uma demanda para transformar um processo, é porque existe uma dor atrelada a essa demanda, né? Toda demanda, toda e qualquer demanda, ela surge a partir de uma dor de alguém, né? Que o processo gera em alguém. Por exemplo, quando a gente vê o nascimento do Uber, parte de uma dor da sociedade com relação ao serviço prestado pelos táxis. Quando você vê o iFood, parte de uma dor, de uma necessidade de melhorar as entregas de comida. Todo e qualquer negócio que surge, ele surge a partir de uma dor. As startups, elas nascem a partir de dores escaláveis, com possibilidade de escala. Quando a gente fala de transformação, existe uma dor. A gente precisa identificar que dor é essa, tá? Eu preciso identificar que ganhos eu pretendo com essa transformação, né? Eu quero melhorar a performance da equipe. O que eu pretendo com essa transformação? O que eu pretendo com ela? Aonde eu quero chegar? Vou dar alguns exemplos que podem surgir. Por exemplo, olha, eu quero transformar esse processo porque eu quero aumentar em 20% a minha receita com esse processo. Eu quero diminuir 30% de desperdício. Eu quero aumentar a velocidade de entrega em 20%. Pode não ser porcentagem, pode ser em dias, pode ser em horas. Por exemplo, olha, eu quero diminuir o meu tempo de entrega para 3 dias. Eram 5, agora eu quero diminuir para 3 dias. Ah, beleza. Então você quer uma diminuição de 2 dias no seu prazo de entrega. Beleza. Isso é uma definição de ganho, né? É onde eu tenho a maior possibilidade de benefício que eu posso encontrar dentro dessa transformação. Quando eu defino esse ganho, eu traço todo o rumo da transformação para este ganho. Eu vou pensar as melhorias para este ganho. Eu vou pensar as soluções para este ganho. Eu vou mapear o processo pensando neste ganho, tá? Porque eu tenho uma transformação atrelada a isso. Tá bom? Quando você define esses ganhos, você vai perguntar para ele: aonde está doendo?
quais são as dores desse processo, né? Onde está doendo. Por exemplo, ele pode identificar assim, olha, eu perco, sei lá, eu gasto 100 mil reais com viagem, por exemplo. Eu gasto 10 mil reais de conta de luz. Eu gasto 20 mil reais de conta de água por mês. E eu preciso diminuir esses valores. Eu quero diminuir todos esses custos em 20%, por exemplo. Porque já está no gargalo, né? Já está... então beleza. Então a gente vai trabalhar, vamos verificar agora quais são todos os processos por onde perpassam essa dor. Percebam que eu não estou falando o seguinte, olha, tem alguns caminhos que você pode tomar dentro da empresa. Você pode pegar a sua cadeia de valor e priorizar processos, tá? Na sua cadeia de valor. Por que eu não gosto de fazer dessa forma? Porque normalmente as cadeias de valores das empresas, elas não refletem os processos ponta a ponta, elas refletem áreas. E isso é muito arriscado, porque quando você vai tratar a transformação de um processo e você prioriza algo que reflete uma área, por exemplo, você pode não estar olhando todo e você transformar um pedaço que no final das contas desse todo vai gargalar todo mundo. Você imagina o seguinte, você consegue fazer com que uma área ela performe bem pra caramba. E aí as entregas dela, ela está entregando tudo, ó, no prazo, o prazo dela era de 10 dias, ela entrega em 2. E aí quando chega na próxima área, vai tudo gargalar. No ponta a ponta piorou. Então é muito ruim você fazer esse balanceamento. Eu não gosto de fazer priorização de processo para transformação. Eu gosto de priorizar a dor e a partir dessa dor eu começo a identificar quais processos essa dor atinge, né? Quais processos estão ali. É igual você chegar no médico, por exemplo, você fala o seguinte, olha, eu quero tratar meu estômago. Aí o que ele vai fazer? Não vai fazer isso, mas se fosse dessa forma, né? Ele vai tratar o seu estômago. Cara, mas você está sentindo dor no estômago por conta de outra questão. Então, você não pode chegar no médico e pedir para ele tratar aquilo. Ele vai perguntar, aonde dói? O que está acontecendo? Aí você vai falar assim, olha, estou com dor de cabeça, estou sentindo aquela sensação de estar empanzinado, estou sentindo que eu estou com dificuldade de urinar, por exemplo. Aí ele vai te olhar de forma holística, né? Ele vai falar assim, vamos fazer alguns exames para saber qual é a causa raiz dessa dor, dessas dores, né, e tudo mais. Aí ele pode identificar que é um problema de rim, um problema de fígado, ou seja, nada daquilo que você identificou. Por quê? Porque você não tem essa capacidade médica, você não estudou medicina para conseguir identificar isso. Eu trato de forma parecida dentro da organização. Quando eu priorizo um processo, eu não sei se a dor está ali mesmo. Na cabeça de alguém estar ali, mas será que está mesmo? Por exemplo, quando o cara me fala assim, olha, eu estou gastando muito com o consumo de água e luz, por exemplo. Então vamos tratar o processo de medição de luz e medição de água. Não, peraí. Vamos tratar desde o consumo, desde quando começa o meu processo até onde ele termina. E aí eu vou começar a identificar por onde os processos passam, por onde os processos perpassam, quais os processos que perpassam essa dor, para eu conseguir identificar exatamente que ferramentas, o que eu vou fazer para conseguir melhorar aquele processo ou aquele conjunto de processos, tá? Ficou claro? Isso precisa ficar muito claro, tá? E aí eu começo a tratar. Ele vai falar para mim, olha, eu estou sentindo uma dor, por exemplo, eu sinto que as entregas elas demoram mais do que deveriam. Aí eu vou perguntar para ele o seguinte, por quê? E ele vai começar a me responder esse porquê. Falei assim, olha, porque o meu cliente, ele pede e ele reclama. Então eu já identifiquei que o cliente está reclamando. E o cliente reclama por conta da entrega? Ele reclama por conta da entrega e da qualidade. Aí eu já identifiquei outras coisas. Beleza, então estou com problema em entrega e qualidade. Perceba que se eu não perguntar isso para ele, eu jamais saberia se seria entrega e qualidade. E aí você continua perguntando para ele, para você identificar exatamente qual é a dor, tá? No final das contas, nesse caso, por exemplo, que eu vivi, a dor era na satisfação do cliente, que era péssima. Na verdade, era uma insatisfação do cliente com várias variáveis. Qualidade, tempo de entrega,
o outro eu esqueci, mas tipo assim, umas 3 variáveis. Ah, beleza, então eu vou trabalhar essas 3 variáveis. Ou se a transformação não puder trabalhar essas 3 variáveis, aí eu já faço com ele, dentro dessas 3, qual que incomoda mais o cliente? E eu preciso verificar qual que incomoda mais o cliente, tá? Porque se a gente não conseguir atingir as 3, a gente prioriza uma para aos poucos ir melhorando, né? Às vezes dentro da cultura é difícil você fazer uma iniciativa de transformação grande, você precisa ir melhorando aos poucos, né? Essa transformação. Então aí você vai para esse caminho de dor, tá? Então esse conjunto ganhos e dores, eles estão muito atrelados, porque quando você pensa num ganho, você automaticamente, na sua mente, você já pensou na dor e você já pensou meio que na solução dessa dor, sabe? O que você quer alcançar com isso? Então, é muito importante você trazer esses dois, né, dentro dessa bola de ganhos e dores, tá? Qual é a forma com que eu faço isso? Emerson, eu pergunto primeiro as dores ou eu pergunto o ganho? Porque se eu pergunto o ganho primeiro, eu quero sanar a dor, então por que eu não pergunto a dor antes de falar dos ganhos? Depende muito de onde você está inserido, tá? Se você está falando com uma pessoa, um patrocinador, que normalmente tem um foco maior, tem uma capacidade maior de abstração, você vai direto na dor e depois você verifica os ganhos. Se você está num conjunto de pessoas onde você não tem esse controle de saber como que essas pessoas trabalham, né? Como é que é a forma que essas pessoas pensam, não vai nas dores. Por quê? Se você for direto na dor, você corre o risco de virar um muro das lamentações. E se você não tiver competências e habilidades para lidar com conflitos nesse porte, porque não são conflitos simples, não é só conflito de pessoas, é conflito de entendimento de um todo, você vai colocar todo esse trabalho por água abaixo. Porque se você não sai dessa reunião, desse encontro, com os ganhos e dores definidos, você está frito. Você coloca o seu trabalho em xeque. Então, se você não sabe o ambiente ao qual você está inserido, vai primeiro para os ganhos. Depois você vai para as dores. Se precisar ajustar o ganho, você ajusta o ganho. Por quê? Quando você pensa em ganho, você sobe a energia para cima, sabe? Você sobe, sabe? Você coloca todo mundo pensando numa vibe, pô, vamos melhorar, vamos ganhar, né? Quando você bota as dores, a galera já vai pensar em tudo que deu errado, em tudo que está dando errado. Se você coloca isso antes, você já faz isso daqui com a reunião, ó. Você baixa o clima da reunião, é tudo que você não quer. Se você está com a galera focada, vai dar super certo. Mas se você não tem certeza, se você não sabe, vai primeiro para os ganhos e depois para as dores, tá? E o bloco de melhorias? É para você já definir as melhorias aqui? Ainda não. Mas às vezes nessa conversa, o patrocinador, que tem uma visão do todo, ele meio que já aponta algumas coisas que você pode fazer. A ideia não é que você use isso como ipsis literis, sabe? Ah, agora eu vou melhorar isso. Não, não é essa a ideia. A ideia é que você pegue essas ideias que o patrocinador trouxe para servirem de apoio e insumo para quando chegar na fase de concepção de soluções, você ter ali uma base para conversar, uma base para tratar essas melhorias, para validar essas melhorias com o grupo que tiver inserido, para verificar se realmente isso faz sentido. Mas aí você não perde essa visão do patrocinador, porque normalmente o patrocinador não é uma figura que você vai conseguir falar com ele toda hora, sabe? Que você vai ter um acesso a ele frequente. Talvez você não tenha. Então você precisa garantir nesse início já todas as possibilidades de discussão que você possa ter com esses caras, né? Ó, vi que tem a galera que entrou, tá, ó, galera, ó, bom dia para todo mundo, porque eu me empolguei aqui para falar e não dei bom dia para vocês, né? Eu tava explicando só pra galera que entrou agora, eu vou fazer algumas lives assim em horários muito loucos, sem avisar, porque eu quero colocar conteúdo exclusivo pro canal lá no Telegram, tá? Então, em vez de eu gravar um vídeo e jogar lá, eu prefiro fazer uma live, porque ele já grava, e aí eu tenho interação também com vocês, e aí eu salvo e coloco lá no Telegram. Eu não vou deixar salvado no IGTV, tá? Esse vai direto lá pro Telegram, tá bom? Então era isso, só para explicar para vocês, né? Então esse bloco de melhorias vai ajudar neste aspecto, tá bom? Então aqui a gente fecha como funciona o diagrama de ganhos e dores, né? Claro que numa aula, por exemplo, quando eu dou aula de transformação, a gente pratica isso, separa em grupos, como se fossem grupos de consultores,
A gente coloca o patrocinador, que no caso, quando eu estou dando aula, sou eu, e a gente começa a discutir definição de ganhos, dores, começa a definir ali na hora da aula, né? Não é uma aula, então, assim, não é uma aula prática, então é só teórica. Mas é assim que eu utilizo o diagrama de ganhos e dores. Emerson, como isso pode melhorar o meu processo de transformação? Como isso pode ajudar na organização? Você dá um rumo, uma visão de futuro, tá? É aquela velha história da Alice, né? Alice perguntando para o gato, que eu já até cansei já de usar esse exemplo, que preciso usar outro. Se você não sabe qual caminho, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Aqui você sabe para onde você quer ir porque você tem uma projeção de ganho. Quando ele fala para mim, eu quero diminuir 30% de desperdício com água, por exemplo, o que eu vou pensar? Eu vou pensar, primeiro eu vou pensar em quais processos essa dor está inserida, né? E esse ganho está inserido. Quais processos eu vou utilizar? Peguei esses processos, vou mapear esses processos. E aí eu vou fazer o mapeamento, a identificação das dores focadas nesse caminho. Mas tem tantas outras dores? Tem. E aí, filho, né, se você pensa na sua vida, vou priorizar o que na minha vida? Vou fazer tudo que eu quero? Não, preciso priorizar. Então você vai precisar priorizar. O que a gente vai priorizar? Qual é o critério de priorização? São as dores que têm a ver, que estão inseridas naquela dor maior de desperdício. Então eu vou verificar no meu mapeamento tudo que está sendo desperdício. Esses são os pontos críticos. E aí eu vou pensar soluções para resolver esses pontos críticos relacionados à minha dor inicial, tá? Porque é a essa dor que eu quero resolver. O que vai ser importante você fazer? Definiu quais são os processos, qual é a dor, qual é a melhoria? Meça nesse momento como está o desperdício. Até para você conseguir verificar no final se você conseguiu atingir os 20%. Porque se você não sabe como está hoje, como é que você sabe que você melhorou 20%? Né? Diminuiu 20% do desperdício. Então, meça como está o desperdício hoje, utilize os indicadores e critérios para isso. A gente depois vai fazer live só para falar de indicadores de eficiência e de eficácia. E depois, no final da transformação, meça para saber quanto que você conseguiu diminuir de desperdício. Gente, alguma dúvida? É uma live rápida mesmo, tá? Não é live de 1 hora, não. Fala para mim se vocês têm alguma dúvida sobre o diagrama de ganhos e dores dentro da transformação. Por isso até que eu chamo de diagrama de ganhos e dores, embora tenha melhoria. Já me perguntaram assim, não é diagrama de ganhos, dores e melhoria, não. É diagrama de ganhos e dores. A melhoria está aqui para ser um fator para eu não esquecer e começar a coletar do patrocinador se já tem alguma melhoria em andamento, se ele pensa em alguma melhoria, se já tem alguma coisa no radar. Se não tiver, porque às vezes tem alguma coisa no radar que você não está sabendo. E se você não perguntar, ele também não vai falar. Então é importante perguntar antes, né? Alguma dúvida sobre isso? Se não tiver dúvida, aí eu vou terminar e vou jogar lá Ah, ficou claro? Que bom. Que bom que ficou claro. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu possa falar para vocês sobre isso, né? O que eu posso dizer sobre esse diagrama é que todas as vezes que eu utilizei foram bem sucedidas, tá? Não é necessariamente um parâmetro científico, tá? Porque outras vezes que eu não utilizei também foram bem sucedidas, né? Não significa que você vai utilizar, você vai ser bem sucedido sempre. Mas todas as vezes que eu utilizei foram bem sucedidas a transformação, por quê? Porque é focado. A galera vai até te falar assim, caraca, mas vocês só vão ter esse foco? Esse foco a gente identificou com o patrocinador, é isso que está doendo. Mas não é isso que está doendo na equipe. Você pode até coletar. Isso é legal. Quando você for com a dor do patrocinador, perceba, o patrocinador tem uma dor. A equipe, às vezes, tem outra dor. Então, Emerson, eu vou coletar ou não as dores da equipe? Coleta. Eu sempre faço isso. Eu coleto as dores, aí eu volto no patrocinador e pergunto, essas dores fazem sentido para você? Porque para a equipe faz. A gente pode atacar ela também ou não. Aí o patrocinador vai tomar essa decisão. Entendeu? Não é você que toma essa decisão, é o patrocinador. Tá? Ele é o dono do trabalho. Ele é o dono da iniciativa, não é você.
Você é quem toca a iniciativa, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque às vezes a gente cria um sentimento de posse que parece que é a gente que toma a decisão. Não, não é a gente que toma a decisão, tá? É o patrocinador que toma essa decisão. Tá bom, gente? Então, ó, beleza, obrigado por terem ficado aqui comigo. Quem não acessou ainda o canal no Telegram, tem um link lá na minha bio, então acessa lá, porque algumas dessas lives vão ficar só lá, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, obrigado por participarem e a gente se vê por aí. Hoje tem live, hoje, quinta-feira, dia 6/8, tem live às 8 horas, não aqui, mas lá no perfil da ABPMP RJ. Então sigam a ABPMP RJ, que hoje a gente vai fazer uma live, eu e a Juliana, tá? Emerson, depois de coletar as dores, a gente prioriza por onde começar? Sim, prioriza. Às vezes ele vai ter uma grande dor, tá? E aí você vai atacar essa dor. Se ele te dá várias dores, você prioriza essas dores. Fala assim, olha, pode ser que a gente não consiga tratar todas essas dores. Qual é a mais importante? Vamos listar aqui. Ele deu 3 grandes dores. Fala assim, beleza, a gente vai tentar atacar as 3. Mas vamos colocar uma ordem de prioridade e ele vai priorizar, tá? Você pode fazer uma GUT para isso, você pode fazer um método de priorização? Pode, mas se você está com um patrocinador, evita muito método. Patrocinador detesta método, tá? Detesta método. Então usa isso com as equipes, mas com o patrocinador, ele vai ter uma noção do que para ele é mais prioritário, tá? Ele tem essa noção. A não ser se for um cara que não é para estar no lugar onde está, né? Às vezes acontece, mas assim, normalmente o patrocinador é o cara que ele tem noção de onde dói e ele consegue priorizar as dores dele, tá? E aí você prioriza essas dores, tá bom? Então, gente, ó, a gente se vê de noite na BPMPRJ, na nossa live. A gente se vê no canal do Telegram e a gente se vê aqui na vida do nosso Instagram, tá bom? Abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus. Bom final de semana, né? Que a gente já tá na quinta-feira, bom final de semana aí já sábado, domingo, tá bom? Tchau, tchau.